E aí, povo, bom dia. Essa semana, vocês sabem, semana de revisão, né? E a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho das principais características do pré-modernismo, né? Como vocês sabem, o pré-modernismo, a gente não pode falar que seria uma escola literária. A gente já começa ainda. Por que não? O pré-modernismo, ela traz ainda muitas estéticas do naturalismo, do realismo, do parnasianismo e do simbolismo. E algumas dessas características elas vão se repetir no pré-modernismo. Em um período de transição, né? Entre esse momento. E aí, além dessas características que se repetem nesse momento, o pré-modernismo é um momento em que as coisas ainda estão se acontecendo e se modificando. Tanto nas questões sociais, né? Essa instabilidade social que a gente vive nesse momento, que é a construção e a reconstrução de algumas cidades. A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro aí tendo essa urbanização mudada, tanto por aspectos a se igualar a grandes metrópoles europeias e também com a construção e com a reorganização dos escravizados, né? E a construção das favelas. E aí a gente tem um momento inquieto em relação à política. E vocês sabem que muito da literatura e muito das construções e elaborações dos textos literários, eles vêm a partir de uma inconformidade política e a disseminação de novos valores. E esse momento seria o momento oportuno. Vivendo grandes revoluções, como a Guerra de Canudos, que a gente vai ver em Os Sertões, que é um marco para o pré-modernismo, que é a partir dele que a gente começa a ver o regionalismo, né? E aí o norte e o nordeste ganhando espaço, a gente começa a falar e a organizar esses contextos e trazer para a literatura personagens muito mais nacionais, muito mais ligados ao que a gente é de verdade. E aí o conceito de racialização, né? E aí a gente vai ver muito desse contexto de raça brasileira, nessa miscigenação. A gente vai falar sobre os imigrantes, vamos falar sobre os nordestinos, os nortistas, a gente vai falar sobre mulher, vamos falar também sobre os índios, mas não de um jeito mais idealizado. Vamos falar sobre os negros em si também, mas não do jeito que a gente gostaria que eles fossem tratados. Porque também a gente está falando de um momento em que instabilidade política em relação à figura do negro na sociedade brasileira. E aí, como é a figura dele? Como é a função dele numa sociedade que não tem uma figura nacional muito clara nesse momento. E aí todos esses contextos, tudo que eu estiver falando, minha gente, só um adendo, tudo que eu estiver falando tá aqui, ó, nesse livrinho aqui, tudo que eu estiver falando e tudo que tô falando tem aí no livro de vocês também, tá? E aí os conflitos muito grandes, conflitos no Nordeste, pré-modernismo, vamos lá, e os autores em busca de um país ideal, né? As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais espaço para a idealização. Então, nesse momento, a gente deixa de importar todas as características, todas as características de produção e começa a produzir uma fala e uma imagem do Brasil que a gente deve falar e a gente precisa falar, né? Porque a gente sabe que o Brasil nunca foi um país de uma imagem ideal. Então, os autores buscavam, através desses textos, através
das suas obras falar sobre isso. E a gente entra num assunto que, quando a gente está democratizando os temas dentro dos textos literários daquele momento, a gente tem que pensar que a gente também tem que democratizar quem lê, né? A literatura tem que ser democrática, tanto nos temas, tanto na circulação. Então a gente vai ver muito mais pessoas lendo e adquirindo os textos literários. E já me adiantando, o contexto de circulação seriam revistas e jornais. E mais lá na frente a gente vai ver Oswald de Andrade, né? Nas suas revistas, que vai trazer as vanguardas europeias, vão trazer também os novos contextos e novas características desse momento. E aí era um momento de buscar um conhecimento mais real e profundo em condições de vida que podiam ser observadas, em um país tão grande. Por isso, o foco da produção literária se fragmenta e os autores escrevem sobre as diferentes regiões, os centros urbanos. E aí a gente vai ver os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes, certo? E tudo era motivo de interesse para escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, Augusto dos Anjos. E essa multiplicidade de focos e de interesse torna impossível tratar o pré-modernismo como escola literária, que aí vários focos do que falar, várias características predominantes de outras escolas literárias. Então, esse momento de transição para dizer o que, de fato, eles estavam fazendo e eles pretendiam fazer. Projeto literário do pré-modernismo. Pode parecer estranho falar um pouco do projeto literário se a gente não tem uma escola literária consistente, mas as intenções que agrupavam vários escritores de um determinado período pode se reconhecer no pré-modernismo, um projeto, um desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros. E aí é uma característica que tem também no naturalismo e no realismo. E por isso que a gente vai ver muito dessas duas escolas literárias dentro desse momento, né? E aí a gente vai ver também simbolismo e parnasianismo, mas não tanto quanto a gente vai ver características realistas e naturalistas dentro desse contexto. Vai existir? Vai, porque a gente está falando de um contexto literário e artístico que permite que a gente brinque com várias características e várias instituições literárias, né, minha gente? E aí, um verdadeiro, o que seria, de fato, uma coisa que uma ideia central desses autores seria um Brasil, mostrar um Brasil para os brasileiros, certo? E o mesmo desejo que motivou românticos a escrever dezenas de romances regionais será a marca da característica da literatura nos primeiros anos do século XX. Olhar para o Brasil e usar a literatura como meio de torná-lo mais conhecido para os brasileiros. A primeira condição era a realização desse projeto, era desviar os olhos das classes sociais mais privilegiadas, que até aquele momento ocupava boa parte dos romances escritos, e os personagens que ainda não haviam aparecido na literatura, como um pequeno funcionário público, o caboclo, os imigrantes, são elevados à condição de protagonistas dos protagonistas dos romances do período. Outros, como os sertanejos, que tinham sido objeto de atenção dos romances regionalistas de José de Alencar e Franklin Távora, recebem um novo tratamento mais objetivo e distanciado, bem diferente da idealização característica dos textos românticos. E aí a gente vai ver que grande parte dos personagens principais de agora, eles não são tão idealizados como foram feitos. A gente vai ver que na primeira geração do romantismo a gente tem a idealização do índio, e aqui ele não vai ser tão idealizado, mas mesmo que a gente veja algumas obras que traz o índio, traz o negro de uma forma pejorativa, Macunaíma, por exemplo, e eu peço que vocês, não só para as minhas provas, mas também
para Enem, essas coisas, e ter um olhar crítico em relação a essas obras. A gente, claro, tem importância literária, artística e histórica, tem. A gente tem que ficar ligada na desconstrução de tudo que é lido, né? E não ficar, de fato, preso ao contexto do livro e o contexto de século XX, século XIX, tá? E aí a gente discute as condições de produção da literatura. Naquele momento são muito influenciados pelo interesse da população de grandes centros, pelas notícias diárias. Então, por isso que a gente vai ver muito... E por isso que a gente vai ver muito das características jornalísticas dentro dos textos desse momento. Um grande exemplo disso é Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, que ele traz uma narrativa da Guerra de Canudos mais ligada para uma narrativa jornalística do que propriamente dita literária, certo? E o pré-modernismo e o público, como eu disse a vocês, o tema é democrático, o tema fala sobre todo mundo, então vamos expandir essa literatura para todo mundo também. Então o contexto e o contexto e a produção e esqueci o nome. O contexto, a produção e o público-alvo é inteiramente todo mundo, né? São textos jornalísticos escritos em jornais e revistas que eram destinados para o grande público, certo? E a linguagem e agilidade jornalística, mesmo que sejam obras que são consideradas literárias, ela traz uma objetividade jornalística, não dizendo que ela não tenha uma profundidade literária, mas para atender a uma grande demanda e uma população não acostumada a ler todas essas produções artísticas até o momento, eles tinham que trazer uma linguagem diferente. E aí, do conjunto de romances e contos publicados pelos autores da época, emergem as tendências que dentro de 2 décadas serão agitadas como bandeiras pelos primeiros modernistas: a desmistificação do texto literário, a utilização de um português mais brasileiro e a crítica à realidade social e à economia contemporânea, enfim, a constituição de uma literatura que retrata de verdade o Brasil. E inteiramente é isso o pré-modernismo, certo, minha gente? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E eu não vou mandar atividade para vocês, só vou mandar isso e eu espero que vocês estudem muito, que a prova tá bem densa. E essa característica e a característica dos livros que a gente já viu é o que vai cair na prova, certo? Beijo para vocês. E não esqueçam, a prova tem uma atividade, tem uma questão que vai falar sobre os livros que eu passei para vocês lerem. Eu espero que vocês tenham lido tudo, porque senão, minha gente, se eu não me engano, vale 3 pontos essa questão. Então, é bom que vocês tenham lido esse livro, tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham relembrado de tudo, certo? Beijo pra vocês. E qualquer coisa vocês podem falar comigo, tá bom? Beijo.